modificou muita coisa lá das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013, você vai ver que não teve tanta modificação do que é falado. Ficou apenas menos específico. Se você pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, você vai ver que ela termina sendo até um pouco mais específica. Eu coloquei mais na frente. Um dos objetivos também é manter a pressão da via aérea abaixo da pressão crítica de abertura da fístula. Então, você vai ventilar, tentar manter a pressão das vias aéreas abaixo da pressão crítica de abertura da fístula. A fístula pode estar abrindo e fechando ali. Então, você vai manter uma pressão mais baixa, a pressão média tem que ser baixa, e a pressão média depende da frequência respiratória, a pressão média depende da pressão da PIP, depende da pressão de pico, do tempo inspiratório. Então, tentar manter uma pressão média mais baixa. Quando é que você vai ver isso no ventilador? Você está lá vendo o ventilador mecânico e vai ter lá pressão média. Observe ali a pressão média mais baixa. Observe que se com aquela pressão que você está mantendo, aquela pressão média, qual é a diferença do volume corrente ins e o volume corrente ex? Se está reduzindo essa diferença. Se você consegue fazer esse controle com a ventilação mecânica. E aí eu coloquei 4 itens para você ficar observando quando você está utilizando a ventilação desse paciente. Tentar manter uma frequência respiratória mais baixa, manter um tempo expiratório mais baixo, um volume corrente mais baixo e pressões mais baixas. Isso vai reduzir a pressão média, vai reduzir essa pressão de abertura da fístula. Podendo aceitar a hipercapnia permissiva, você vai aceitar, é melhor do que manter essa fístula ser mantida por mais tempo, e seguir uma ventilação protetora. Se o paciente for para a membrana extracorpórea, para a circulação extracorpórea, vai manter ultraprotetora essa ventilação mecânica para prevenir aí as lesões dessa ventilação. Então, observar esses pontos de forma rotineira. O que é que fala as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, publicada lá em 2013? Lá em recomendação, você vai estar lá, a diretriz brasileira de ventilação mecânica, ela vem dividida por capítulos, né? Então, vem lá o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lá no capítulo 16, tema 16, ventilação mecânica no trauma torácico. Na diretriz brasileira de ventilação mecânica, publicada em 2013. Você vem lá, ventilação mecânica invasiva no trauma torácico. Recomendação, nos casos de fístula broncopleural de alto débito, utilizar modo PCV, que irá compensar o vazamento, já que se você coloca em VCV, vai ter variação ali do volume. Outra opção é a ventilação de alta frequência, mas apenas nos centros com esse recurso e pessoal especializado. Lembrando o básico, faça o básico, que você não sabe pilotar um avião, você não vai querer pilotar o avião. Se você ainda não sabe utilizar a ventilação de alta frequência, não vai querer aplicar num paciente que já está grave. Tente ir se aperfeiçoando, progredindo, desenvolvendo o conhecimento teórico, conhecimento prático e a iniciativa atitude para progredir com uns modos mais avançados. Então, lá nas diretrizes mesmo, ele coloca apenas nos centros com esse recurso e pessoal especializado. Nos casos mais graves, pode-se utilizar a ventilação independente assíncrona ou não, ventilando-se o pulmão da fístula no modo PCV com pressão de distensão menor que 15 centímetros de água e PIP mais baixas, menores que 10 centímetros de água. Então, é isso que está lá nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Modificou muito lá do que é falado nesse artigo de revisão publicado em 2021. Outra coisa, né? Lembrando que individualizar, direcionando a redução do escape aéreo, é um dos pontos principais que deve ser avaliado. E aí o paciente chegou em respiração espontânea, Antônio, eu posso fazer ou não ventilação não invasiva? Estava no UTI, isso aconteceu em 2000, eu acho que foi antes da pandemia, 2018, eu acho. Estava na UTI coronária, e tinha um paciente lá no hospital, tinha vários UTIs, um paciente e outra UTI, UTI geral, e paciente jovem, respiração espontânea, começando a piorar da relação PaO2 sobre FiO2, lá tinha uma PaO2 sobre FiO2 estimada, né, com o suporte de oxigênio, estimada, né, porque vai ter variação de fluxo, você não tem como dar certeza. Mas estava tendo lesão pulmonar, o paciente estava piorando, exame de imagem já piora, locais de consolidação, de filtrado, e a paciente estava com uma fístula broncopleural. Então, ela tossia, apresentava o escape, ela inspirava profunda, começava o escape, e ela estava começando a apresentar um aumento do trabalho ventilatório. Mas um aumento do trabalho ventilatório que não gerava fadiga. Ela não estava fadigada. Ela estava aumento do trabalho ventilatório, mas não estava fadigada. E aí, houve aquele ponto de discussão. Vai fazer ventilação não invasiva, o ideal seria deixar a paciente sedada, entubar.
ter os controles dos parâmetros ventilatórios de uma maneira mais assertiva. E aí, o que é que a gente foi fazer? Pô, vamos estudar, vamos procurar o que é que tem na literatura científica. E a gente foi fazer uma pesquisa do que é que tinha saído. Então, alguns estudos, nós achamos 2 estudos, que falavam sobre o uso da ventilação não invasiva nesses casos, no paciente que está com fístula bronquiopleural e tendendo a ter lesão pulmonar. E o que é que eles identificaram? Que alguns pacientes se beneficiavam ao uso da ventilação não invasiva se reduzisse o escape aéreo. Então, eles faziam a monitorização da ventilação não invasiva associada ao escape aéreo, observando a variação do vazamento, se estava tendo vazamento ou não, e se tinha o pior do borbulhamento ali do dreno. Então, eu observava esses 2 pontos. E a gente, 2 estudos científicos demonstrando isso, a paciente jovem, quando intuba um paciente com fístula bronquiopleural, pode ter piora, pode gerar vários componentes, o paciente ainda não tinha entrado em insuficiência respiratória, vamos fazer aí a abordagem com o uso da ventilação não invasiva, fazendo essa monitorização. Então, o que é que a gente fez? CPAP, colocou o CPAP, parâmetros mínimos, a gente foi aumentando esse parâmetro do CPAP, observando se tinha piora desse borbulhamento, e o borbulhamento começou até a reduzir, porque reduziu um pouco o trabalho ventilatório que essa paciente estava apresentando, que era isso que o estudo falava, que a paciente pode estar tendo um aumento do trabalho ventilatório, gerar um padrão de hiperinsufocação pulmonar, e com isso há uma piora dessa fístula. E aconteceu isso nesse caso. A gente colocou, observou, reduziu o borbulhamento, o paciente aí ficou mantendo, fazendo a ventilação não invasiva 2, 3 dias, não foi entubada, teve alta da UTI. É para ser feito de maneira rotineira? Não, mas tem estudos que respaldam o uso para você realizar essa conduta. Lembrando que não é para ser feito de maneira rotineira,